certeza. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor em Atos capítulo 16, a partir do versículo 5. Vou estar lendo um pequeno versículo aqui para a gente começar. Pega a tua Bíblia, aí, o teu celular, teu smartphone, teu tablet, eu não sei o que você tem aí, sabe, mas abre a palavra de Deus para a gente poder partilhar tudo aquilo que o Senhor quer fazer e falar conosco nessa noite, amém? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Repita aí comigo, olha, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números dia após dia. Nós vamos estar lendo também Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito o teu coração. Sabe, eu tenho entendido que esse é um tempo onde nós precisamos entender quem nós somos para viver a realidade que o Senhor plantou no nosso coração. Sabe, uma coisa que eu tenho orado esses dias é para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Assim como essa igreja, ela fortalecia a sua fé no Senhor e ela crescia em números. E eu creio que nós estamos nessa exata temporada onde a nossa fé está sendo colocada em prova, sabe, por uma situação de uma pandemia, por várias situações do nosso dia a dia, mas eu creio que você que está me assistindo aí, sabe, nesse momento, o Senhor está fortalecendo a tua fé. O Senhor está fortalecendo a tua fé. E o fortalecer dessa fé vai nos deixar competitivos, sabe, com aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Sabe, a igreja ela não pode estar desantenada da sociedade, ela precisa ser participante da sociedade. Essa igreja viva, essa igreja que representa a obra do Senhor para esse tempo, ela precisa estar conectada com aquilo que está acontecendo, porque se o que está acontecendo hoje não for a realidade dos céus para a terra, nós temos que, como igreja, interceder, porque nós somos essa intercessão. Então, eu creio, sabe, que a igreja é um lugar especial, é um lugar de mover sobrenatural, a igreja é um lugar onde o Senhor flui leve e suave, onde o Senhor flui uma atmosfera de algo novo sempre. Então, nós somos a igreja. O que nós aprendemos aqui na primeira ministração não é esse ambiente onde nós estamos, não são essas paredes aqui que nós estamos, sabe, não é esse, sabe, esse solado aqui onde eu estou pisando, não é esse lugar onde eu estou pisando que é a igreja, mas a igreja somos nós que estamos aqui transmitindo essa mensagem. Eu estou aqui com o Gabriel, eu estou aqui com o Janielson, com o Herbert, com o Tiago, nós somos a igreja. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção na ministração que o Tiago estava falando, que, sabe, a igreja ela não vai se manifestar de forma, sabe, no indivíduo, ela se movimenta na forma de um coletivo, sabe. Então, nós somos a igreja do Senhor. E sobre nós habita o poder dos poderes, e sobre nós o mover sobrenatural está sempre à disposição. Sabe, nós não podemos fazer sempre as mesmas coisas e esperar o mesmo resultados diferentes. Eu vou falar essa frase: nós não podemos fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você tem vivido uma vida, sabe, se a tua igreja, se aquilo que o Senhor tem depositado no teu coração, se muitas das vezes você não está fluindo, você não está conseguindo desenvolver profeticamente, você não está conseguindo ser e nem pertencer a essa igreja, eu te convido hoje a se mover em características diferentes, se mover em arrependimento, se mover em devoção ao Senhor, porque movimentos diferentes vão trazer consequências diferentes, automaticamente os teus resultados também vão ser diferentes. E sabe, é o nosso desafio hoje como igreja, sabe, em plena essa pandemia, a igreja é o lugar onde a força de Deus se movimenta. Então agora, por intermédio dessa igreja, nós vamos cumprir a grande comissão. Por intermédio dessa igreja, nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, através da igreja. Então, a igreja é o lugar da força de Deus em movimento. Então, não vai se levantar mais nada. A igreja já se levantou e a igreja vai fluir com força para movimentar aquilo que o Senhor quer fazer nessa estação. E você é essa igreja, sabe? Mateus capítulo 16, versículo 19, a palavra de Deus nos fala assim: e disse-lhe
e lhe darei a chave dos céus, as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado do céu. Sabe, então, a igreja, sabe, esse organismo vivo, essa igreja tem a chave do reino dos céus, e tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Sabe, eu vim aqui nessa noite, nessa viração do dia, para que você possa entender o poder e a autoridade que existe quando nós nos reunimos como igreja. Como a igreja do Senhor, nós temos poder e autoridade, sabe, Isaías capítulo 61, versículo 6 também fala assim, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do Senhor, comereis as riquezas das nações, e na sua glória se glorieis. Sabe, então nós somos os sacerdotes do Senhor, nós somos aqueles que somos chamados ministros do Senhor, ministro desse evangelho poderoso que vai marcar a nossa vida. Sabe, o propósito da igreja, sabe, não é apenas sobreviver. Sabe, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo, uma estação, onde a igreja entrou no módulo sobrevivência. Isso tem me incomodado nesse tempo, sabe, porque, sabe, o propósito da igreja não é só sobreviver, ou só ser próspera, mas sim servir ao Senhor com todo o coração, mas sim ter serviço à comunidade, a todas as pessoas que precisam e necessitam da igreja. Então, nós não somos esse ambiente, nós não podemos viver esse ambiente apenas de sobrevivência. E aqui eu quero trazer, sabe, algo para que você possa refletir nesse tempo. Será que você tem vivido um evangelho somente de sobrevivência, ou você está preparado para viver a melhor estação da tua vida? Sabe, eu tenho me confrontado nessa estação, porque, Senhor, eu não quero viver apenas um evangelho de sobrevivência, eu vou só sobreviver com a mentalidade escapista, que a qualquer momento o Senhor pode vir, então eu vou ficar aqui, sabe, talvez vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida abaixo daquilo que o Senhor plantou no meu coração, sabe, para que eu possa apenas sobreviver. Não é isso. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Sabe, nós somos essa nação de sacerdotes, nós somos esses homens e mulheres de Deus que vieram, que têm a chave para estabelecer, sabe, então eu creio que nesse exato momento, nós estamos vivendo um tempo de estabelecer aquilo que o Senhor plantou no nosso coração. Sabe, é tempo de nós estreitarmos, sabe, é o tempo de nós estreitarmos o nosso relacionamento com Jesus de uma forma tão profunda que nós ouviremos Ele em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Então nós não podemos viver nessa realidade simplesmente de sobrevivência. A vida da igreja não pode se separar de forma alguma da realidade do mundo à sua volta. Então nós como igreja, nós estamos entendendo que nós estamos aqui, passando por um período de pandemia. Sabe, as autoridades nos solicitaram que nós não tivéssemos reuniões, e agora eles começaram a falar, olha, pode reunir 30%, 50%, então nós como igreja, nós estamos fazendo a nossa parte. E qual é a nossa parte? É orar, é interceder, é estarmos vigilantes, é estarmos, sabe, tomando cuidado para que o vírus não se propague ainda mais, mas também nós precisamos ser essa igreja intercessora, sabe, nós também precisamos ser a igreja que vai ganhar almas para essa estação, sabe, eu nunca vi uma janela de oportunidade tão aberta agora, para nós pregarmos um evangelho do reino de uma forma tão acessível. Então, nós precisamos entender que a vida da igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Sabe, nós estamos aqui na terra para adorar e para servir ao Senhor, mas também nós temos que fazer algumas coisas. Nós temos que alcançar, nós temos que batizar, nós temos que discipular, nós temos que equipar, nós temos que enviar pessoas. Então é responsabilidade desse organismo vivo, é responsabilidade dessa igreja alcançar pessoas, batizar pessoas, discipular pessoas, equipar pessoas e enviar pessoas. Sabe, você que está me ouvindo aí, Deus tem colocado isso para você fazer. Deus tem colocado isso e tem te capacitado para que você possa viver isso de forma sobrenatural. Sabe, desejamos, o que eu tenho desejo como pastor, é que nós sejamos uma igreja saudável. E uma igreja saudável é aquela igreja que cumpre aquilo que o Senhor falou sobre ela. Uma igreja saudável é uma igreja cumpridora da sua missão no mundo.
Sabe, quando nós vamos ver aqui o livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 41, acompanha comigo. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42, e eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, da comunhão, o partir do pão e as orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bem, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam se reunindo no palácio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos partilhavam as refeições com alegria e com singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que haviam de ser salvos. Sabe, então uma igreja focada nos planos e nos projetos de Jesus, ela vive segundo algumas marcas que eu quero partilhar com você. Uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma igreja, é uma comunidade formadora de discípulos. Quando nós vamos ver no versículo 42, a Bíblia fala assim que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e as orações. Sabe, algo que você precisa entender como igreja do Senhor, como igreja focado naquilo que o Senhor Jesus queria fazer. Sabe, o propósito eterno de Deus que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e essa família é a igreja de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso vem com o discipulado. Então eu creio que uma igreja que está focada naquilo que é a vontade do Senhor, ela é uma comunidade formadora de discípulos, sabe? E aqui tem algo muito interessante sobre discipulado, porque aqui o Senhor está deixando bem claro que nós precisamos ter um ensino prático, associado à vida e às pessoas, sabe? Um discipulado vivo, pessoal, e um discipulado prático. Sabe, o texto não está dizendo para nós vivermos somente uma teoria, mas o texto está dizendo assim, olha, eu não posso desassociar, sabe, o partir do pão e o compartilhar. Sabe, então, eu creio que nesse exato momento, o Senhor está levantando uma geração de discípulos, que são a imagem e semelhança de Jesus, para propagar esse evangelho em todos os lugares. Isso é a igreja. Isso é a igreja que está focada no propósito eterno de Deus, a igreja que está focada no servir, sabe, a igreja que está focada em fazer discípulos, sabe, precisamos mais do que nunca de uma igreja discipuladora. Então nós precisamos investir tempo, sabe, você que caminha aqui com a gente, com a família, você sabe que nós amamos estar juntos, nós amamos ensinar a palavra, nós amamos partilhar o pão, nós amamos, sabe, orar, nós amamos viver essas características. Então, se você está caminhando conosco e ninguém está te acompanhando ainda, sabe, eu desafio você a procurar um dos nossos líderes, a procurar um dos nossos pastores, para que você possa ser discipulado, para que você possa ser treinado, para que você possa ser equipado. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido nessa estação, é que aqui dentro, nós, essa igreja, nós somos as ovelhas de Jesus, mas lá fora, meu irmão, você é um leão, que foi chamado para discipular nações, você é sacerdote, você tem autoridade dos céus, sabe, você é um leão. E sabe, muitas das vezes nós estamos vivendo uma prática de igreja que está tentando domesticar leões, e a igreja não foi feita para domesticar leões. A igreja foi feita para discipular homens, para cuidar de pessoas e para enviar homens com ousadia, com poder e com autoridade lá para fora, para ganhar pessoas, para discipular pessoas, para treinar pessoas. Então, sabe, esse é o tempo de você abrir os teus lábios e falar do amor de Deus e pregar esse evangelho em todos os lugares. Amém? Então, segundo ponto aqui, uma igreja focada nos planos de Jesus, nos propósitos de Jesus, é uma igreja adoradora. Versículo 44 diz assim, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais e prodígios eram feitos pelos discípulos, louvando a Deus e tendo simpatia com o povo. Sabe, o meu sonho como pastor é ter uma igreja que entende o que é adoração. É ter uma igreja rendida aos pés do Senhor, é ter uma igreja que adora tanto ao Senhor, que as pessoas começam a perceber isso pelos membros, sabe, eu vejo, sabe, e adoração tem tudo a ver com gratidão,
Sabe, o que as pessoas estão esperando nesse exato momento da igreja é ver uma igreja adoradora, ver uma igreja que não se rende, sabe, às dores, sabe, que chora os seus lutos, sim, mas uma igreja que crê e confia naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, a palavra, sabe, não tem como eu imaginar a palavra adoração sem gratidão. Sabe, e o que as pessoas, e o que esse mundo mais anseia é ver pessoas gratas, é ver pessoas, sabe, satisfeitas naquilo que o Senhor, sabe, eu ando estudando um pouco sobre mídias sociais, e eu começo a observar, sabe, eu não sei se você vê aquele cara que ele vai receber ali um iPhone na casa dele, e ele foi contratado para mostrar que ele está satisfeito com aquele presente que ele recebeu. Então ele recebe aquele presente em casa, sabe, faz todo aquele cenário, aquela gravação, o correio entregando para ele, ele pegando aquela caixa, ele pegando ali uma tesoura e cortando aquilo, e começando com aquela adrenalina, nossa, olha esse presente que eu recebi. Aí quando ele abre, sabe, está lá, é o iPhone 12, sabe, que chegou na casa dele, e ele abre, liga e começa a falar, nossa, como isso daqui é incrível, como isso daqui é bom, sabe, aquela satisfação, sabe, talvez você que está me assistindo aí, você está insatisfeito com alguma coisa, e você tem usado, sabe a mania de comprar para te satisfazer. E se você faz isso, é porque você assistiu algum vídeo desse, alguém te mostrando alguma coisa, e você andou comprando coisas que você não precisa, só para te satisfazer, só para dizer, uau, agora eu estou satisfeito, uau, agora o meu ego está satisfeito, sabe, e o que o mundo está precisando dessa igreja viva nesse momento, é que mesmo no meio de uma pandemia, ela consiga demonstrar graça, ela consiga demonstrar satisfação, sabe, então, o que nós precisamos como igreja hoje, mostrar e desenvolver, é que Cristo é suficiente. E eu quero deixar essa pergunta para você: Cristo tem sido suficiente na tua vida? Será que as pessoas podem olhar para você, sabe, tem pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão passando lutas e dificuldades, sabe, o Senhor está falando assim, olha, agradece que cresce. Então começa a agradecer mais, que o crescimento vai vir, que a provisão vai vir, que a graça de Deus vai vir. Então a igreja, sabe, essa comunidade adoradora, essa comunidade que ama o Senhor acima de todas as coisas, uau, isso é tão importante, sabe, a terceira característica de uma igreja focada nos propósitos de Jesus, ela é uma comunidade que serve a todos. Versículo 45 diz assim, ó, vendiam as suas propriedades e bem, e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Então nós precisamos ser uma igreja que serve a todos. Sabe, eu fico muito feliz porque nós fizemos uma ação há mais ou menos uns 15 dias atrás para arrecadarmos cesta básica, sabe, nós tínhamos uma meta e graças a Deus nós conseguimos arrecadar aquelas cestas. Então eu posso testificar desses irmãos que caminham hoje conosco, que eles têm se dedicado em servir a nossa comunidade, em servir aqueles que estão próximos, sabe, mas eu quero te falar uma coisa, sabe, esse servir, não é só nós estarmos focados simplesmente no serviço, de doarmos uma cesta básica, não é só acerca disso. Esses discípulos aqui da igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Sabe uma coisa que eu tenho visto dessa pandemia? As pessoas estão olhando mais para si e deixando de olhar para o lado. E essa igreja que o Senhor tem colocado em nós, é uma igreja que serve a todos, é uma igreja que ama a todos e que busca, à medida do possível, auxiliar a todos. Sabe, nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos transformar isso em algo prático, nós precisamos tornar isso em algo verdadeiro, porque nós temos os órfãos, nós temos as viúvas, quantos pais, sabe, de famílias foram perdidos nessa pandemia, nós precisamos ajudar, não só materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente, sabe, essas pessoas que perderam os seus entes. Então, nós somos essa igreja que serve, nós somos essa igreja que discipula, nós somos essa igreja que vai sentar à mesa para discipular outras pessoas. Sabe, talvez o que vocês precisem ofertar ao Senhor hoje, não seja nem recursos financeiros, mas talvez o que você deva ofertar ao Senhor, sabe, nesse tempo, é o teu próprio tempo. É a tua disposição em sentar à mesa e repartir,
sabe, repartir o coração e repartir a vida, sabe, cada discípulo, ele precisa caminhar sentado à mesa, partilhando a sua vida, partilhando o seu coração, e sabe, isso é a natureza da igreja, sabe. Será que as pessoas hoje têm autoridade para falar na tua vida? Será que você tem sido um discípulo de Jesus, que ama o Senhor, mas que sujeita a tua vida à correção, sujeita a tua vida, sabe, as tuas escolhas, sabe, a tudo aquilo que você está fazendo nesse tempo? Sabe, então, você precisa ser uma igreja focada nos propósitos de Jesus, e que serve, uma igreja que busca a face do Senhor. Outro ponto que eu queria partilhar com vocês aqui, para a gente não avançar muito: uma igreja focada nos propósitos de Jesus, é uma igreja, é uma comunidade com vida comunitária. Versículo 46, todos os dias, eles continuavam a se reunir no palácio do templo, partindo o pão nas suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e com singeleza de coração. Cara, isso é tão importante. Nesse tempo nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Nós precisamos ser uma igreja, assim como essa igreja, que é o nosso DNA, nós nascemos dessa igreja. Sabe que eles se lançavam, sabe, no palácio ali, sabe, no pátio do palácio, para fazer as suas refeições e para ajudar os necessitados. Sabe, eles entregavam a sua vida, entregavam o que tinha de melhor, sabe, eles conseguiam ser essa igreja acolhedora, essa igreja que buscava de fato não viver apenas de palavras, mas demonstrar aquilo que estava sendo gerado dentro de nós, para que a partir de nós fluísse algo novo, sabe. Eu creio que nesse exato momento, é o tempo onde o Senhor está agitando o teu coração, para que você comece a deixar fluir aquilo que está dentro de você. Começar a deixar que venha de forma natural, a fluir aquilo que está em você, a ser essa igreja de comunidade. Sabe, eu faço uma pergunta para você, família Abapai: se nós fecharmos essa estrutura aqui, se a igreja deixar de ser nesse endereço aqui, será que vai fazer falta para essa comunidade? Será que as pessoas vão notar que nós saímos daqui? Será que as pessoas será que o ambiente espiritual desse lugar, desse bairro, vai ter sido alterado? Será que a sociedade nesse bairro, a cultura, a educação, o entretenimento nesse bairro, será que as esferas que tem nesse bairro, será que eles teriam sido afetados de alguma forma pela nossa presença aqui? É algo que eu tenho refletido nesse tempo. Sabe, nós precisamos ser essa igreja acolhedora, essa igreja que dá destino, essa igreja que impulsiona pessoas, essa igreja que ama servir. Nós precisamos ser essa marca. Essa é a igreja de Cristo. Amém? Outro ponto aqui: uma igreja focada nos propósitos de Jesus é uma igreja missionária. É uma comunidade de missionários, sabe? Versículo 47 diz assim: e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que haviam de ser salvos. Então, sabe, o que nós precisamos ser? Uma igreja que não perde tempo e prega o evangelho e fala sobre Jesus todos os dias. Sabe, eu lembro que há uns 10, 15 anos atrás, nós estávamos bem ativos no nosso evangelismo. Sabe, hoje eu vou conversar com algumas pessoas e eu pergunto: cara, qual foi a última vez que você falou de Jesus? E aí ele começa a puxar no tempo, faz muito tempo. Nós precisamos entender que ser uma igreja missionária não significa apenas enviarmos missionários para outras nações, para outros lugares. Não, nós somos todos missionários, nós somos uma igreja missionária. E o que é missões? É nós ensinarmos o evangelho, pregarmos o evangelho em todos os lugares. Então as nações que você precisa visitar já estão diante de você. É a nação lá na tua empresa, é a nação lá na repartição pública que você trabalha, é a nação da tua família, sabe? Essas nações já estão disponíveis para nós como corpo de Cristo. E nós precisamos fluir em cima daquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos fluir e restaurar em nós, sabe? Nós precisamos ser mais missionais nesses dias. E intencionais também naquilo que o Senhor quer fazer. Sabe, uma igreja que alcança, uma igreja que acolhe, uma igreja que capacita e uma igreja que envia.
Sabe, para você entender melhor, é um aeroporto. E nesse aeroporto pousam aviões, eles são reabastecidos, sabe, eles são alcançados, eles são reabastecidos, eles são capacitados, são treinados ali e são enviados. Enviados para onde? Para pregar o evangelho em todos os lugares, em todas as nações. Essa é a igreja que cumpre aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a igreja que nós precisamos ter. Essa é a marca da igreja que nós precisamos desenvolver nessa estação. Precisamos mais do que nunca ser uma igreja missionária. Enviar pessoas, cuidar pessoas, discipular pessoas, sabe? Efésios capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aqui, isso me chamou a atenção, me capturou. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha o que diz o livro de Efésios, Gabriel, assim, aproveita ao máximo todas as oportunidades que você tem de pregar, sabe por quê? Porque os dias são maus. Então, se hoje nós não podemos mais nos reunir aqui com as cadeiras bem próximas, sabe, e uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas falando, pastor, cara, quanto está fazendo falta as nossas reuniões lá no salão? E sabe, eu ouvi de uma pessoa que falou assim, cara, até esses dias eu não ia para o culto, não ia para a reunião presencial, porque eu já estava cansado, e hoje, pastor, eu estou querendo ir. Ou seja, não estava aproveitando o máximo a oportunidade que tinha, porque chegou o dia mau. E quando chegou o dia mau, já não tinha lugar mais para ir, já não tinha mais reunião para ir. Então quero pedir para que você acelere aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Sabe, são as bênçãos que o Senhor tem determinado sobre nós, sabe, quando o Senhor fala assim, olha, eu vou abençoar as obras das tuas mãos, opa, o Senhor vai abençoar a obra das minhas mãos, ou seja, o Senhor vai abençoar aquilo que eu estou fazendo, ou seja, se eu não estou fazendo nada, não vem bênção sobre mim. Tem muita gente pensando assim, não, eu estou aqui, eu estou parado, eu estou ali congregando na família Bapá, eu estou participando, eu estou esperando, sabe, uma direção clara do meu chamado, uma revelação, sabe, extremamente mensurável, que vem um anjo do céu e toca e fala, olha, a tua vocação é esse, o teu chamado é esse, você, sabe, eu quero te falar uma coisa, começa a fazer aquilo que você já tem, começa a caminhar com a revelação que você já tem. E eu quero te falar, se você não sabe, você é uma igreja missionária, você é uma igreja acolhedora, você é uma igreja que ama, você é a igreja que o Senhor colocou a autoridade para estabelecer, e chegou o tempo de nós estabelecermos a vontade de Deus, mas eu preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se você precisa pregar o evangelho para alguém, pregue hoje. Sabe, a nossa dificuldade é que às vezes nós queremos pregar o evangelho e queremos que as pessoas já aceitem de cara. Meu irmão, lembre-se, o teu trabalho é pregar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. O teu trabalho é lançar uma semente do evangelho para aquela pessoa, não interessa se ela não ouve, sabe, nós temos a nossa irmã Maria aqui, que é uma baita evangelística, ela evangeliza todos os lugares, manda mensagem, sabe, eu quero te falar, irmã Maria, o importante é continuar lançando a palavra, porque o Espírito Santo no momento certo, ele vai fazer com que essa palavra aconteça, no momento certo ele vai fazer com que essa semente acorde, no momento certo o Senhor vai fazer com que essa igreja seja acrescentada a esses irmãos, no momento o Senhor vai trazer a salvação. Então veja as oportunidades que as dificuldades nos trazem, sabe, então nós precisamos crer que o melhor de Deus ainda está por vir, nós precisamos crer em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, embora não seja fácil, nós precisamos caminhar, recebendo e vivendo as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Lucas capítulo 1, versículo 37, já vou finalizar por aqui, diz assim, pois nada é impossível para Deus, e eu quero finalizar com essa palavra, nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Então coloque os impossíveis que você tem hoje diante do Senhor. Talvez o teu impossível hoje seja, pastor, eu não consigo ter fé e ousadia para pregar. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão, chegou a hora de nós nos levantarmos como autoridade. Sabe, porque quando eu duvido daquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu não estou duvidando de uma força cósmica, eu estou duvidando de um homem chamado Jesus, e esse homem olhou para mim e para você, e disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez.
esse homem disse isso. Então não duvide da palavra de Deus que saiu ao teu respeito. Entenda que se Deus liberou uma palavra sobre você, sabe, agora não é mais acerca de um tempo, sabe, agora Ele já criou um lugar, Ele já criou uma estrutura, Ele já criou um lugar onde você vai alcançar essas bênçãos espirituais sobre a tua vida. Então para o Senhor nada é impossível. Precisamos sim ser, vou repetir aqui para nós já encerrarmos, precisamos ser essa igreja da parte do Senhor, que é uma igreja discipuladora, uma igreja que adore ao Senhor, uma igreja que serve a todos, uma igreja que caminha uma vida em voluntariado. Precisamos ser uma igreja missionária, para que nós possamos acolher, alcançar e capacitar a muitos. Amém? Eu quero orar contigo, você que está aí na tua casa, pedindo que as bênçãos do Senhor venham sobre você. Sabe, que você nesse momento possa começar a refletir sobre isso. Sabe, nós estamos aqui finalizando a nossa série, o que é a igreja, sabe, e eu quero que você comece a olhar para você mesmo hoje, e comece a olhar e falar assim: cara, que igreja eu tenho sido? Qual a igreja que eu tenho sido nesse tempo? E como estabelecer uma rota de retorno para aquilo que é a essência do Evangelho, sabe, através do arrependimento. Eu creio que nesse exato momento o Senhor está convocando a sua igreja para ser uma igreja ativa, viva e eficaz, uma igreja que crê que quem a edifica é o próprio Senhor. E se o Senhor tem edificado a casa, eu só vou continuar fazendo aquilo que Ele determinou que eu fizesse, é que ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Nós precisamos ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Essa é a graça que já carregamos, sabe, se você hoje fez um compromisso com o Senhor, você já tem esse simples serviço para fazer. E uma coisa que eu quero, sabe, deixar bem claro para você, é que assim, olha, confia comigo aqui, Deus só pede para a gente fazer coisas que a gente não sabe. Olha aí, já parou para pensar sobre isso? Jesus falou assim, ó, ide fazer discípulo. Quem sabe fazer discípulo aqui? Eu não sei. Olha, vocês vão curar enfermos. Alguém sabe uma técnica aqui de curar enfermos? Eu não sei. Vocês vão expulsar demônio? Não, para expulsar demônio você tem que fazer assim, assim. Existe essa aqui até um pouquinho mais programado, né? Mas o Senhor só pede para a gente fazer coisas que nós não sabemos fazer. E sabe por que Ele faz isso? Para que nós possamos lançar toda a nossa confiança nele. Então eu quero te falar uma coisa, não é sobre o que você sabe fazer, é sobre em quem você tem crido. Grava isso no teu coração, não é sobre o que você sabe fazer, não é sobre o serviço que você está disposto a fazer, sabe, não é sobre isso. Mas é em quem você tem crido nessa estação, nesse tempo. E eu quero te falar uma coisa, fiel é aquele que prometeu, e a salvação do Senhor vai chegar por intermédio dessa igreja viva, que está nascendo dentro do teu coração a partir de hoje. Então eu quero orar por essa igreja viva que está nascendo dentro do teu coração, para que ela possa fluir de forma natural. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por essa igreja viva, por essa igreja santa, por essa igreja, Senhor, imaculada, por essa igreja que é a intercessão entre a vontade dos céus para a terra. Pai, na autoridade do Teu nome, eu peço que o Senhor possa estabelecer fé. Eu oro para que o Senhor estabeleça fé, porque se nós tivermos com a nossa fé estabelecida em Ti, assim como acontecia na igreja primitiva, o Senhor ia acrescentando mais, os números iam aumentando, Senhor, e nós cremos, Senhor, que chegou um tempo para nós, como igreja local, onde o Senhor vai estabelecer fé, e essa fé vai gerar em nós uma cultura, Senhor, e o repetir disso, Senhor, vai gerar em nós um caráter de fé, aonde nós nos movimentaremos ouvindo a Tua voz, nos movimentaremos em discipulado, nos movimentaremos como essa igreja comunitária, essa igreja agregadora, Senhor, essa igreja missionária, essa igreja que ama, essa igreja pelo qual as portas do inferno não hão de prevalecer, Senhor, contra nós.
Pai, eu oro agora por um espírito de sabedoria e revelação sobre os meus irmãos. Senhor, eu creio que o tempo de estarmos juntos se aproxima, Senhor, mas revela a nós, Deus, o que esse período trouxe para os nossos corações. Coloca em nós, Deus, marcas profundas, nos marca assim como o Senhor fez com Jacó, nos marca, Senhor, profundamente, Senhor, para que nós possamos entender, ver e entender, Senhor, a seriedade que é servir a tua igreja e servir aos nossos irmãos. Eu abençoo, Deus, a todos que estão nos assistindo, aqueles que vão, Senhor, nos ver depois, que a tua bênção, Senhor, que a tua graça, que o teu ofício sacerdotal possa ser gerado nas casas, das famílias, que os homens, Senhor, possam se levantar com autoridade para discipular os seus filhos, para cuidar dos seus filhos. Eu oro agora para que o Senhor proteja as crianças desse tempo, Senhor, de todo isolamento, de todo pânico, de todo medo, Senhor. Eu oro agora pelas crianças, pelo fortalecimento das casas, dos pais, Senhor, libera autoridade sobre pais e mães aqui, para que eles possam, Senhor, ter autoridade do que entra nos seus lares. Pai, em teu nome, eu abençoo, Deus, esse momento, toda a família, todos os nossos irmãos, e que a tua graça, Pai, e que o teu favor imerecido, e que aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, possa fluir de uma forma tão plena e suave nesse tempo, Senhor. Nós somos gratos, e o sentimento que há em nós, Senhor, é um sentimento de gratidão por podermos ser a tua igreja, e a tua igreja, as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela, e Senhor, e o inferno sim terá medo da tua igreja, porque a tua igreja, Senhor, vai de fato abrir as portas, Senhor, e resgatar milhares e milhares para esse próximo tempo. Senhor, eu abençoo os meus irmãos em o nome poderoso de Jesus. Amém, amém.